historinha vai começar o programa Congregacional de Alcântara das crianças aí na sua casa. Assista que vai ser muito legal. Boa tarde, crianças! Como que vocês estão? Bem, espero que vocês estejam bem, que a família de vocês também esteja bem. E hoje nós vamos começar mais um culto ao nosso Deus, para nós podermos louvá-lo, para nós podermos aprender um pouco mais dele e do que ele quer que a gente faça, de como ele quer que a gente seja. E para a gente começar, né, o nosso culto, nós vamos orar, tá bom? Olhinhos fechados, pensamentos em Deus. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é grande, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é bom e o Senhor cuida de cada um de nós. Muito obrigada porque o Senhor responde às nossas orações. Muito obrigada porque o Senhor nos ama e cuida da gente. Nós pedimos nesse instante que o Senhor fale aos nossos corações nesse culto, que o Senhor nos ajude a viver de uma forma que te deixe feliz, de uma forma que te agrade, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Receba o nosso louvor, receba o nosso culto. Em nome de Jesus, amém. Aqui pertinho na esquina ou ao redor do mundo, crianças necessitam de Jesus e do seu amor profundo. Levemos com amor a mensagem do Senhor. Aqui pertinho na esquina ou ao redor do mundo. Posso ser um missionáriozinho, se falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Aqui pertinho na esquina ou ao redor do mundo, crianças necessitam de Jesus e do seu amor profundo. Levemos com ardor a mensagem do Senhor. Aqui pertinho na esquina ou ao redor do mundo. Converso com Jesus de manhã cedo, converso com Jesus nos meus brinquedos, converso com Jesus nos meus estudos, converso com Jesus ao me deitar à noite. Converso com Jesus se estou doente, converso com Jesus se estou contente. Jesus está presente, a Bíblia assim me diz, eu posso conversar com o Senhor. Se conversarmos com Jesus vai tudo bem, se conversarmos com Jesus vai tudo bem. Nas provações aqui eu sempre descobri que se falarmos com Jesus vai tudo bem, se conversarmos com Jesus vai tudo bem, se conversarmos com Jesus vai tudo bem. Nas provações aqui eu sempre descobri que se falarmos com Jesus vai tudo bem. Jesus nos mandou orar e sem desanimar, porque Deus ouvirá e Deus responderá. E se a resposta demorar, continue a orar, continue a orar, continue a orar, continue a orar. E sem desanimar, até a resposta chegar. Hoje nós vamos falar sobre feliz é a pessoa mansa. O nosso versículo, ele se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 5, tá? Mateus 5, 5. E diz assim o nosso versículo: Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Vamos falar juntos? Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Mas quem que lembra o que é bem-aventurado?
Bem-aventurado é ser feliz, é ser abençoado por Deus. Isso é ser bem-aventurado. E aí a Bíblia fala que bem-aventurados são os mansos, as pessoas mansas, porque elas herdarão a terra. Vamos pensar agora no que é ser manso. Eu vou mostrar pra vocês 2 bichinhos. Na verdade, bichinhos de pelúcia, né? Mas vocês vão pensar no bicho de verdade. E aí vocês vão me falar se esse bicho é manso ou se esse bicho é feroz. Ok? O primeiro bichinho é um leão. O leão, ele é manso ou ele é feroz? O outro bichinho é uma ovelha. A ovelha é mansa ou é feroz? Me diz. São 2 bichos, mas eles são muito diferentes. Os leões, enormes, com aquela juba grande, se eles estão lá na selva, você pode passar e fazer carinho neles? Não, porque eles são ferozes. Eles vão atacar. Mas as ovelhinhas, elas são mansas. Quando eu era pequena, eu morava lá em Jardim Tiradentes, né, no Pacheco. E tinha um moço que ele tinha um rebanho, né? Ele era pastor de ovelhas, ele tinha um rebanho. E às vezes no domingo de manhã, quando eu tava indo pra igreja, pra escola dominical, pro culto, ele tava, tipo, andando com as ovelhas, né, pela rua. E aí eu, de vez em quando, né? De vez em quando, quase sempre que eu via, eu parava e eu fazia carinho nas ovelhas. As ovelhas conheciam o pastor. Elas não me conheciam, mas elas ficavam quietinhas, mansinhas e deixavam eu fazer carinho nelas. Porque elas são mansas. Elas são mansas até com quem elas não conhecem. As ovelhas são mansas até se alguém vier atacar elas. Elas não percebem que elas estão sendo atacadas, porque elas são mansas, elas são super inocentes. É um bichinho super inocente. A Bíblia fala que nós devemos ser mansos. Que mesmo se alguém vier atacar a gente tem que ser manso. Como as ovelhas são mansas. A Bíblia conta pra gente a história de uma pessoa mansa. Mas antes da história, a gente vai cantar. A gente vai cantar uma música que fala sobre a armadura de Deus. A armadura de Deus que nos ajuda a vencer o inimigo. A armadura de Deus que com a Bíblia e com fé, com ela, né? Com a armadura de Deus, com a nossa fé, a gente vai permanecer firme. Então vamos cantar? Música. Muito bem, crianças. Então, quando a gente pensa numa pessoa mansa, eu penso em Estevão. Vocês conhecem Estevão? Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6 e no capítulo 7, fala sobre Estevão. A igreja precisava de algumas pessoas para ajudarem a cuidar das viúvas, a cuidar dos pobres. E aí, depois de muita oração, os apóstolos escolheram alguns homens que eles chamaram diáconos para cuidar dessas pessoas. Um desses homens era Estevão. A Bíblia fala que Estevão era um homem cheio de fé, um homem cheio de Espírito Santo. Dava para perceber Deus agindo na vida de Estevão. Pois é. E aí, Estevão, teve um dia que ele estava conversando com outras pessoas e tal. E aí a Bíblia fala que ele era muito sábio, ele conseguia mostrar para as pessoas a verdade sobre Jesus. Só que algumas das pessoas, dos religiosos, dos judeus daquela época, eles não gostavam que ninguém fosse convencido sobre a verdade sobre Jesus, porque eles não acreditavam que Jesus era filho de Deus. E eles não conseguiam argumentar com Estevão, porque Estevão, cheio do Espírito Santo, conseguia rebater, né, todos aqueles argumentos e mostrar a verdade sobre Jesus. Aí eles tiveram uma ideia muito ruim.
Eles pensaram: nós vamos mentir. Vamos arrumar pessoas para falar mentiras sobre Estevão. E assim ele vai ser preso e ele vai morrer, porque ele fica falando essas coisas aí sobre Jesus. Foi o que eles fizeram. Eles contrataram algumas pessoas para falarem mentiras sobre Estevão. Estevão foi preso por causa dessas mentiras que eles contavam. E aí deram a chance de Estevão se defender. Mas Estevão, manso como uma ovelha, ele resolveu, ao invés de tentar se defender, falar sobre Jesus. E ele começou a contar toda a história da Bíblia, desde lá no início de Abraão, a promessa que Deus tinha feito. E ele foi contando e ele foi mostrando que toda promessa, que toda palavra se completava, se cumpria em Jesus. Pois é, ao invés de se defender, Estevão preferiu falar de Jesus para aquelas pessoas e mostrar a verdade de Jesus para elas. Vocês acham que elas ficaram felizes? Não. Elas não ficaram felizes. Elas começaram a praguejar e a falar contra Estevão. E aí, Estevão vira e olha para o céu e ele fala assim: eu vejo os céus abertos e Jesus de pé ao lado de Deus Pai. Nossa, pra que ele foi falar isso? Ele estava tendo uma visão linda de Jesus lá no céu, do lado de Deus Pai. E as pessoas ficaram ainda mais irritadas com ele. Pegaram Estevão, levaram ele para fora da cidade e apedrejaram Estevão. E elas resolveram, por causa da verdade que Estevão estava contando, apedrejá-lo, matar Estevão por causa disso. Mas Estevão, assim como a música que a gente cantou, ele tinha a armadura de Deus. Ele conhecia a palavra, ele tinha fé. E ele já tinha visto Jesus de pé ao lado de Deus, pronto para recebê-lo. Ele não teve medo de ser apedrejado. Ele foi manso até o final, porque enquanto as pessoas apedrejavam ele, ele não xingou. Ele não ficou com raiva. Ele não esbravejou e falou com raiva e falou um monte de coisa para aquelas pessoas ou tentou se defender. Estevão foi manso até na hora da morte dele. A Bíblia diz que Estevão orou por aquelas pessoas. Ele falou: Senhor, não condene essa gente por causa do pecado. Perdoa essas pessoas, porque elas não sabem nem o que elas estão fazendo, me apedrejando por falar a verdade sobre Jesus. Estevão foi manso até no momento da sua morte. Quando a gente fala que a armadura de Deus nos ajuda a permanecer firmes, isso tem que ser verdade. Assim como foi verdade para Estevão. Estevão ficou firme no que ele acreditava. Ele ficou firme em Jesus até o momento da morte, quando ele estava sendo morto por crer em Jesus. Estevão foi manso. Ele não tentou se defender, ele não xingou, ele não ficou com raiva, ele não gritou, nada disso. Ele foi manso. E ele herdou a terra. Jesus estava de pé, pronto para recebê-lo. Estevão, quando morreu, foi morar com Jesus, lá no céu. Ele herdou os céus. A gente também precisa ser assim. Às vezes, as pessoas vão inventar mentiras sobre a gente, como fizeram com Estevão. Na escola, ou às vezes, depois de uma briga dentro de casa, um irmão fala uma coisa que é mentira sobre o outro. Acontece? Acontece. Às vezes, algumas coisas vão dar errado, você vai ser culpado por uma coisa que você não fez. Às vezes, como aconteceu com Estevão, vão falar coisas sobre vocês, ou vão querer agredir vocês. Mas a Bíblia ensina pra gente que no meio de todas essas situações que vêm contra a gente tem que ficar manso, como uma ovelha. Lembra? Ainda que estejam atacando a ovelha vai ficar mansinha. A gente também precisa ser assim. A Bíblia diz que nós, os cristãos, somos como ovelhas e que nós temos um pastor. É
Claro, a gente tem o pastor Yalan, que cuida da gente, que ensina a gente. Mas nós temos um pastor que também é pastor do pastor Yalan. Esse pastor é Jesus. Jesus disse assim: eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E as ovelhas de Jesus somos eu e você. A partir do momento em que a gente aceita o sacrifício de Jesus por nós e pede para Jesus morar no nosso coração, Ele limpa o nosso coração e nós nos tornamos ovelhas dele. A gente não pode ficar com raiva por causa do que as pessoas estão fazendo contra a gente. Nós devemos permanecer mansos, firmes no que Jesus nos ensinou. E lá, sentado lá no alto do monte, com as multidões ao redor, Jesus ensinou pra gente o quê? Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Vamos falar de novo o nosso versículo? Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Mateus 5:5. Nesse instante, nós vamos orar para que a gente peça a Deus para a gente ser assim como Estevão, mansos, tá bom? Olhinhos fechados, pensamentos em Deus e vamos orar? Pai, muito obrigada por esse culto, muito obrigada porque o Senhor nos ensina com a vida das pessoas da Bíblia como a gente deve agir. Nos ajude, Senhor, a sermos mansos como Estevão foi. Nos ajude a orar por aquelas pessoas que fazem mal contra a gente, pessoas que falam mentiras sobre a gente ou que batem. Senhor, nos ajude a ser mansos para que a gente possa te agradar, para que a gente herde a terra, para que a gente viva contigo no céu. Muito obrigada pelo seu sacrifício. Obrigada porque o Senhor foi manso, foi humilde, até a morte de cruz. E é por isso que a gente pode ser salvo, é por isso que a gente recebe perdão, é por isso que a gente pode viver contigo. Muito obrigada, Deus. Nós te pedimos também pelos missionários e pelos nossos irmãos em Cristo que vivem ao redor do mundo e que sofrem perseguição, assim como Estevão, porque eles falam a verdade sobre Jesus. Senhor, que eles permaneçam firmes com a sua armadura, com a Bíblia, com a sua fé, que eles permaneçam firmes em Ti e mansos, para que eles também herdem a terra, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa atividade está lá no site da igreja, www.iscalcantara.com.br. Você pode ir lá no site da igreja para você baixar a atividade e fazer a atividade sobre a lição de hoje. E vamos ser mansos como as ovelhas, porque nós temos o bom pastor, Jesus, pertinho da gente, cuidando da gente. Tá bom? Um beijo, crianças. Até o próximo culto. Deus abençoe vocês. Tchau. No próximo programa, hein, galerinha? Espero vocês. Siga a gente nas redes sociais.